Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática. E na aula de hoje nós vamos falar das funções inversas, como você calcular a derivada de uma função inversa e também falar também a respeito do crescimento e decrescimento de uma função baseado na derivada e mostrar também como construir o gráfico de uma função. Claro que a gente vai dar apenas início a essa segunda parte da nossa aula, mas é importante que você já desde já esteja respondendo as questões e mandando as suas dúvidas, tá? E para o momento, vamos começar a nossa aula. Para o início da nossa aula, nós vamos agora começar a falar a respeito da derivada de uma função inversa, onde seja uma função f inversível, eu já sei que minha função f é inversível, com sua inversa chamada de g. Portanto, f da função inversa é igual a uma constante x, para todo x pertencente ao domínio da inversa. Neste caso, nós temos a seguinte situação, que a derivada da inversa é igual a 1 sobre a derivada da composta de f em g. Bom, além do mais, seja f uma função inversível com função inversa g. Se f for derivável, que é igual a g de p, com f, a derivada de f em q diferente de zero, e se g for contínuo em p, então g será derivável em p. Mas vamos para os exemplos, começando aqui pelo nosso primeiro exemplo, onde a função arco de seno ela é contínua e é a inversa de f de x igual ao seno de x. Então, se eu falo que f de x é igual ao seno de x, o arco seno será a sua inversa. E nesse caso, o ponto primordial é o intervalo a qual a minha função pertence. O x pertence ao intervalo fechado entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Assim, nós queremos mostrar que a derivada do arco seno de x é igual a 1 sobre 1 menos x ao quadrado, onde o x está no intervalo de 1 e menos 1. Então vejamos qual o procedimento para explicar tal fato. Se eu pego aqui o y igual ao arco de seno de x e quero fazer a derivada dela, vamos lembrar aqui que na minha função, o meu arco ele se encontra, no caso, vamos tomar aqui uma pequena situação, que y é igual ao arco seno de x, isso implica dizer que a, a minha função de y é igual, melhor, traduzindo, vamos voltar aqui uma coisinha. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. O que eu teria que colocar aqui seria a seguinte coisa, é que se eu olho para esta função, eu posso afirmar que o seno de y é igual a x. Bom, mas se eu vou olhar para essa expressão, aqui você vai concluir que o meu y pertence ao intervalo fechado entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Guarda essa informação. Isso aqui é importantíssimo, tá ok? Então, essa informação, ela é importantíssima. Bom, além do mais, se eu quero a derivada nesse caso, vamos derivar aqui tanto o seno de y, como eu vou derivar o x em ambos os membros. Derivando esta função em termos de x, você tem que a derivada do seno é dada pelo quem? Pelo cosseno de y. E eu vou multiplicar pela derivada do y, uma vez que eu estou derivando em x. Isso fica igual à derivada de x, que é igual a 1. Portanto, a derivada seria igual a 1 sobre o cosseno de y. Bom, mas esta informação ela fica incompleta. Por quê? Eu precisaria de algo a mais, é saber quem é esse cosseno de y. No entanto, nós vamos lembrar aqui que pela relação fundamental da trigonometria, pela relação, vamos botar o nome, né? Pela relação fundamental
da trigonometria, temos. O que nós temos pela relação fundamental da trigonometria? É que se eu pegar o seno ao quadrado de y mais o cosseno ao quadrado de y, isso é igual a 1. Mas eu sei que esse seno ao quadrado ele é igual a x. Posso passar para o segundo membro. Então, eu teria que o cosseno ao quadrado de y seria igual a 1 menos x ao quadrado. Ou seja, o cosseno de y seria mais ou menos a raiz de quem? De 1 menos x ao quadrado. Mas não vamos esquecer que, neste caso, por se encontrar entre menos π sobre 2 e π sobre 2, esse valor se torna positivo. Portanto, vamos colocar aqui, portanto, a derivada do arco cosseno, ou simplesmente a derivada do arco seno de x, vai ser igual a quanto? A 1 sobre a raiz de quem? De 1 menos x ao quadrado. É só olhar, estamos substituindo o cosseno de x por o cosseno de y, desculpa, por raiz de 1 menos x ao quadrado. E aí completo a minha demonstração. Lembrando aqui que nesse caso, o x pertence ao intervalo entre menos 1, melhor, vamos colocar aqui um pouquinho melhor, colocar aqui com o x entre menos 1 e 1. E aí eu fico para a demonstração desta primeira questão. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, ele pede para determinar a derivada, primeiro, na letra A, de y igual ao arco seno de x ao quadrado, e a letra B seria x vezes o arco tangente de 3x. Vejamos como fazer esta questão. Nós acabamos de ver que se fosse apenas o arco seno de x, isso aqui o resultado seria 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. No entanto, eu tenho o x ao quadrado. O que é que eu faço nesse caso? Nós vamos utilizar a questão anterior, onde a derivada seria 1 sobre a raiz de... Aí você vai pegar aqui 1 menos, se fosse o x, eu colocaria aqui apenas o x ao quadrado. Só que ele está elevado ao quadrado já. Então, você vai ter que pegar o x ao quadrado ao quadrado. Só que um detalhe, se fosse apenas x, é como se eu estivesse derivando o x aqui. E a derivada de x é 1. Então, nem precisaria colocar. Mas nesse caso, você vai pegar o x ao quadrado e vai precisar derivar. Ou seja, nós vamos ter que pegar o x ao quadrado e fazer essa derivada, cujo resultado seria o quê? A derivada de x ao quadrado é 2x sobre a raiz de quem? De 1 menos x elevado a 4, x ao quadrado. E aí teria a minha derivada como resultado final. Bom, feito isso, você pode falar, professor, mas eu posso fazer de outra forma? Posso sim, vejamos. Vamos colocar aqui outra maneira. Nesta outra maneira, nós vamos fazer a seguinte coisa. A derivada, eu sei que se eu tenho o y igual ao arco seno de x ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa de escrever que o seno de y é igual a x ao quadrado. Faça a derivada em ambos os membros. E ao derivar em ambos os membros, você vai ter aqui cosseno de y vezes a derivada de y igual a 2x. Ora, o meu y, a derivada de y, vai ser dada por 2x sobre quem? O cosseno de y. Bom, mas feito isso, nós não podemos esquecer que na verdade, pelo teorema ou pela relação, pelo teorema fundamental da trigonometria,
Vou aqui subir um pouquinho a tela, tá? Para ficar um pouquinho melhor para nós. Eu posso colocar para vocês que ao tomar seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y igual a 1, esse cosseno ao quadrado de y passa a ser quanto? 1 menos, lembrando que agora não é apenas x, mas x ao quadrado ao quadrado. Portanto, o cosseno de y seria a raiz de quem? De 1 menos x elevado à quarta. Bom, de posse disso, ficou aqui escondida a raiz, deixa eu... Ainda ficou feio, vamos botar bonitinho, botar assim mesmo dessa forma, né? De posse desse valor, eu vou substituí-lo aqui, ó. Ou seja, ao substituí-lo aqui, você encontra que a minha derivada vai ser igual a quem? A 2x pela raiz de quem? Raiz de 1 menos x elevado à quarta. E aí você encontra o valor desejado, ou aquilo que nós almejávamos, tá? E esse é o resultado encontrado na letra A. Mas além disso, ele pede a letra B. E o que é que ele coloca na letra B? Bom, vejamos. A letra B, ele vai expressar da seguinte forma. Ele coloca o f de x igual a x vezes o arco tangente de 3x. Neste caso, o procedimento é, primeiro, vamos fazer a derivada do produto. E a derivada desse produto fica quem? A derivada de x vezes o arco tangente de 3x. Lembrando, na derivada de produto, você deriva a primeira, conserva a segunda, mais você vai fazer o que agora? Você vai conservar a primeira e vai derivar a segunda. Bom, aqui surge um detalhe com relação ao arco tangente. E qual o procedimento que eu vou adotar? O procedimento nesse caso é você fazer essa derivada. Eu vou colocar o resultado para ganharmos tempo, mas depois eu explico como fazer para encontrar ele. Então, nesse caso, a derivada de x é 1 vezes o arco tangente de 3x, mais x vezes a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais, no caso, mais 3x ao quadrado, vezes a derivada de 3x. Portanto, você vai encontrar aqui como resultado, deixa eu só dar uma... Na verdade, o resultado fica o arco tangente de 3x, mais a derivada de 3x é 3 vezes x, dá 3x sobre 1 mais 9x ao quadrado. Bom, esse seria o nosso resultado. Agora, a pergunta que ficou é por que eu coloquei simplesmente esse resultado com relação ao arco tangente? E aí vamos à explicação a partir de agora. Bom, para encontrar essa derivada que nós colocamos para vocês aqui, qual o procedimento que eu vou adotar? Então, vejamos. Bom, eu quero aqui, vou chamar aqui o arco tangente de 3x de y, o que nos gera que a tangente de y é igual a 3x. Então, se essa é uma verdade, qual o procedimento nesse caso? Vamos fazer a derivada. Vamos derivar ambos os membros. E ao derivar ambos os membros, quem é a derivada da tangente? É a secante ao quadrado de y vezes a derivada de y. Lembrando que é uma função de função. A derivada de 3x é 3. Portanto, o y aqui ficaria 3 sobre a secante ao quadrado de y. Não vamos nos esquecer
que a secante ao quadrado de um ângulo é 1 mais a tangente ao quadrado desse ângulo. Como eu já tenho aqui que a minha tangente eu chamei de 3x, fica 3x ao quadrado, ou seja, a secante ao quadrado de y é igual a 1 mais 9x ao quadrado. E posse desse valor, eu substituo aqui, você tem que a derivada, nesse caso, do arco tangente de 3x é 3 sobre 1 mais 9x ao quadrado. Se você for olhar, é aquilo que nós encontramos aqui, ó. Só esse x multiplicando aqui antes, veio do produto, tá? Só voltando aqui um pouquinho, ó. Eu já tinha o x do produto, mas quando eu fiz a derivada, veja que vai ficar 3 sobre 1 mais 9x ao quadrado, que foi o que nós acabamos de demonstrar aqui. Bom, aqui nós estamos já com alguns minutos. Eu falei que ia ministrar também a respeito do crescimento e decrescimento. Eu vou parar por aqui, nós já temos já 16 minutos de aula, e vou deixar essa parte para a próxima aula, já cobrem o professor, mas vou deixar também algumas atividades a serem resolvidas. Espero que vocês estejam resolvendo essas questões, e na próxima aula a gente vê mais sobre derivados, tá ok? Fique por aqui e até a nossa próxima aula.